Deuteronômio, capítulo 32. Escutem, ó céus, e falarei. Ouça, ó terra, aquilo que digo. Que meu ensino desça sobre vocês como chuva, que minhas palavras se derramem como orvalho. Caiam como chuva sobre a grama, como garoa suave sobre o capim novo. Proclamarei o nome do Senhor, exaltemos o nosso Deus. Ele é a rocha e suas obras são perfeitas. Tudo o que ele faz é certo. É um Deus fiel que nunca erra, é justo e verdadeiro. Seu povo o tratou de maneira desleal, agiu maldosamente e não como seus filhos. São uma geração perversa e corrompida. É assim que retribuem ao Senhor, povo tolo e sem juízo. Não é Ele o Pai de vocês que os criou? Não foi Ele que os fez e os estabeleceu? Lembrem-se dos dias de muito tempo atrás, pensem nas gerações passadas. Perguntem a seus pais e eles os informarão. Consultem os líderes e eles lhes contarão. Quando o Altíssimo distribuiu a terra entre as nações, quando dividiu a humanidade, fixou os limites dos povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo de Israel pertence ao Senhor, Jacó é a sua propriedade especial. Encontrou-os numa terra deserta, numa região desolada e de ventos uivantes. Cercou-os e cuidou deles. Protegeu-os como a pupila de seus olhos, como a águia que incentiva seus filhotes e paira sobre a ninhada. Ele estendeu as asas para tomá-los e levá-los em segurança sob suas penas. O Senhor e mais ninguém os guiou, nenhum deus estrangeiro os conduziu. Ele os fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e alimentar-se dos frutos dos campos. Nutriu-os com mel da rocha e azeite dos altos rochedos. Alimentou-os com coalhada do gado e leite do rebanho, com a gordura de cordeiros, de carneiros e de bodes de Baçã. Comeram o melhor do trigo e beberam do vinho mais fino que as uvas podem dar. Mas Jesurum não demorou a engordar e se rebelar. O povo se tornou pesado, corpulento e empanturrado. Então abandonaram o Deus que os criou. Fizeram pouco caso da rocha de sua salvação. Provocaram seu zelo adorando deuses estrangeiros. Despertaram sua fúria com ídolos detestáveis. Ofereceram sacrifícios a demônios que não são Deus, a deuses que não conheciam, deuses novos, sem história. Deuses que seus antepassados jamais temeram. Abandonaram a rocha que os gerou, esqueceram-se do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e se afastou, provocado a ira por seus filhos e filhas. Disse: Eu os abandonarei, veremos o que será deles, pois são uma geração perversa, filhos infiéis. Provocaram-me os ciúmes adorando coisas que não são Deus, despertaram-me a ira com seus ídolos inúteis. Agora provocarei seu ciúme com uma gente que nem sequer é povo, despertarei sua ira por meio de uma nação insensata. Pois minha ira arde como fogo e queima até as profundezas da sepultura. Devora a terra e todas as suas colheitas e incendeia os alicerces dos montes. Amontoarei calamidades sobre eles e os derrubarei com minhas flechas. Eu os enfraquecerei com fome, febre alta e enfermidade mortal. Enviarei as presas de animais selvagens e o veneno das serpentes que se arrastam no pó. Fora de casa, a espada trará morte. Dentro dela, o pavor atingirá rapazes e moças, crianças e idosos. Meu desejo era aniquilá-los, apagar até sua lembrança dentre os povos. Mas temia a reação dos inimigos de Israel, que entenderiam mal e diriam: foi o nosso poder que triunfou. O Senhor nada teve a ver com isso. Israel, porém, é uma nação sem juízo. Seu povo é tolo, sem entendimento. Ah, se fossem sábios e compreendessem essas coisas. Ah, se soubessem o fim que os espera. Como poderia uma só pessoa perseguir 1000 deles e 2 pessoas fazer 10.000 fugirem, a não ser que sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse entregado? Mas a rocha de nossos inimigos não é como a nossa rocha, como até eles mesmos reconhecem. A videira deles vem da videira de Sodoma, dos campos de Gomorra. As uvas deles são veneno e seus cachos são amargos. O vinho deles é veneno de cobras, peçonha mortal de serpentes. O Senhor diz: Acaso não selei essas coisas e as guardei em meus tesouros? A vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco. No devido tempo, seus pés escorregarão. O dia da calamidade chegará e seu destino os alcançará.
Por certo, o Senhor julgará seu povo e mudará seus planos para seus servos, quando vir que a força deles se esgotou e que ninguém sobrou, nem escravo nem livre. Então ele perguntará: onde estão os seus deuses, as rochas em que se refugiaram? Onde estão os deuses que comeram a gordura de seus sacrifícios e beberam o vinho de suas ofertas? Que esses deuses se levantem e os socorram, que eles lhes deem abrigo. Vejam agora que eu sou o único, não há outro Deus além de mim. Causo a morte e dou a vida, causo a ferida e faço sarar. Ninguém pode escapar de minha mão poderosa. Agora levanto minha mão para o céu e declaro, tão certo quanto eu vivo, quando eu afiar minha espada reluzente e começar a fazer justiça, eu me vingarei de meus inimigos e darei o troco aos que me rejeitaram. Farei minhas flechas se embebedarem de sangue e minha espada devorará a carne, o sangue dos massacrados e dos prisioneiros e as cabeças dos líderes inimigos. Alegrem-se com ele, ó céus, e todos os anjos de Deus o adorem. Alegrem-se com seu povo, ó nações, e todos os anjos se fortaleçam nele. Pois ele retribuirá o sangue de seus filhos e se vingará de seus inimigos. Ele dará o troco aos que o odeiam e purificará a terra de seu povo. Então Moisés foi com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras dessa canção para o povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras ao povo de Israel, acrescentou: levem a sério todas as advertências que hoje lhes dei, transmitam-nas como ordens a seus filhos, para que eles cumpram fielmente todos os termos desta lei. Não são palavras vazias, são a vida de vocês. Se obedecerem a elas, terão vida longa na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o rio Jordão. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: vá a Moabe, às montanhas a leste do rio, e suba ao monte Nebo do lado oposto de Jericó. Veja a terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas como sua propriedade. Você morrerá ali no monte e será reunido a seus antepassados como Arão morreu no monte Hor e foi reunido a seus antepassados. Será assim porque vocês dois quebraram minha confiança diante dos israelitas nas águas de Meribá em Cádiz, no deserto de Zim. Não honraram minha santidade para os israelitas. Por isso, você verá a terra de longe, mas não entrará na terra que dou ao povo de Israel.